Boa tarde, meus irmãos. Bom estar aqui com você neste momento, nessa tarde, onde vamos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Continuando aqui na nossa série sobre Provérbios. Então já temos aí bastante vídeos gravados falando sobre vários temas que Provérbios nos relata, temas aí do dia a dia. E hoje vamos dar continuidade nisso. O tema que nós vamos estudar hoje será a palavra do homem, palavras do homem. Então essa live vai ser também dividida em duas. Hoje nós falaremos isso e numa próxima live continuaremos a falar sobre as palavras do homem. E aqui nós veremos essa questão sobre a consequência das palavras, sobre o poder das palavras. Então na live de hoje vamos falar sobre esse pequeno órgão que é a língua. E olha só, essa língua, como o Tiago nos fala, pode colocar em chamas uma grande floresta, pode amaldiçoar, também como pode abençoar. Como que tem sido o uso das suas palavras, como tem sido o uso da sua comunicação, como tem sido o uso da sua língua. Você tem abençoado pessoas ou você tem ali trazido malefícios para as pessoas? Como que tem sido os seus relacionamentos? Então isso é interessante que você esteja anotando sobre isso. Aqui eu gostaria de deixar aqui uma orientação, um cuidado que você precisa ter sobre algo que é chamado de lei da atração. Então, algumas pessoas acreditam que com o poder da sua palavra, ela pode atrair coisas. Isso não é bíblico, isso é algo antibíblico. Infelizmente, algumas igrejas também acreditam nisso, no que é chamado de lei da atração. Se você focar em uma coisa, se você focar em um emprego, se você focar num carro, e você focar, vai chegar uma hora que isso vai ser atraído para você. Olha só, certo pastor, uma vez eu vi um vídeo onde ele estava na igreja dele e ele estava ensinando sobre a lei da atração, falando para as pessoas usarem a língua como se fosse um mantra, e se você ficar repetindo tal coisa, repetindo, o objeto de desejo será aproximado a você. E sabe o que ele fez? Lá na igreja dele, ele ensinando isso, ele começou a falar: dinheiro, venha dinheiro, venha dinheiro. E sabe o que aconteceu? Os membros da igreja começaram a se levantar e depositar lá no bolso do terno daquele pastor ali uma nota de R$50, outro chegava uma nota de R$100 e ele chegava e ensinava para as pessoas, viu? É só você usar o poder das palavras. Isso, meu irmão, não é bíblico, isso aí é algo antibíblico, nós não ensinamos essa questão do poder das palavras no sentido de lei da atração. Só que as palavras vão trazer consequências. Olha só, uma palavra lançada é algo que não retorna. É como uma flecha lançada. No momento que você atirou a flecha, não tem mais como você pegar essa flecha novamente. Então, ela vai para o alvo ao qual você direcionou. Palavras são assim também. Dentro dos seus relacionamentos, quando você fala uma palavra, não tem como catar ela novamente. Você já soltou. Essa palavra vai abençoar a outra pessoa, ou pode trazer ali uma tristeza para outra pessoa, trazer um malefício, amaldiçoar a vida da outra pessoa. Então, nós devemos tomar cuidado com o uso das nossas palavras. E é isso que Provérbios vai nos ensinar. Como deve ser o uso das nossas palavras, quais são as consequências, do mau uso das palavras, as consequências do bom uso de nossas palavras. Então, aqui Provérbios vai nos ensinar sobre a sabedoria na comunicação. A sabedoria dentro do nosso falar. E a primeira coisa aqui que nós veremos é que nas nossas palavras ou existe vida ou existe morte. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 10, o versículo 11, diz assim para nós: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Olha só que interessante, na boca dos justos o que existe? Um manancial de vida. Mas na boca dos perversos, aquele que usa a sua boca de uma maneira ali para desagradar outras pessoas, ali há violência. Então, a vida ou a morte no uso das nossas palavras. E meu irmão, falta de sabedoria na comunicação, falta de sabedoria no falar é prejudicial. Existem pessoas que perderam o seu emprego porque se comunicaram de uma maneira errada, não tiveram sabedoria no falar. Existem pessoas que perderam ali amizades, porque não teve sabedoria
na comunicação, não teve sabedoria no uso das palavras. Existem pessoas que perderam vários relacionamentos, porque não teve sabedoria na comunicação. Existe vida ou existe morte? Através do uso das suas palavras, é o que Provérbios tem nos ensinado. Ainda nisso aqui, olha só que você vai também perceber. Você vai viver pelo que sai da sua boca. Olha só que interessante, o capítulo 12, versículo 14 de Provérbios, diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Olha só, você vai se alimentar daquilo que a sua boca tem falado. Você vai receber as consequências do uso da sua palavra. Se você é uma pessoa, por exemplo, que só reclama da vida, a consequência é que as pessoas irão se afastar de você. Esse é o fruto que você está recebendo, porque você é uma pessoa que não sabe usar a boca corretamente, não sabe usar a língua corretamente, não está sabendo usar as palavras de uma maneira correta. Só reclama e só reclama. Ninguém gosta de emprestar os ouvidos para ouvir reclamações. Automaticamente as pessoas aos poucos vão se afastar de você, porque ninguém gosta de ficar ouvindo apenas reclamações. Reclama do tempo, reclama da empresa, reclama disso, reclama de amigos, reclama de pessoas, reclama de igreja, reclama de todo mundo. Você, quando perceber, você está sofrendo as consequências. Você vai ficar ali ilhado, vai ficar isolado. Por quê? Recebendo o fruto da boca dos seus lábios. Olha só que interessante, mas se você usa as suas palavras de uma maneira correta, que se da sua boca sai graça, se da sua boca sai palavras de bênçãos, você vai receber desse fruto também. Benefícios você vai estar também ali colhendo do uso das suas palavras. É o que a Bíblia também nos ensina. E olha só, algumas pessoas acabam também apanhando, sofrendo consequências desastrosas porque não sabe usar a boca. Olha só o que diz aí o capítulo 14, versículo 3. Capítulo 14, versículo 3 de Provérbios diz assim para nós: está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Olha, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Olha só, a pessoa que é insensata, a pessoa que não tem sabedoria, a pessoa que não tem sabedoria no seu falar, ela acaba chamando para si a correção. Ela vai sofrer por aquilo que ela está falando. Olha só que interessante, vamos imaginar uma situação de uma menina que esteja na igreja, uma menina solteira, e ela olha para todos os rapazes e começa apenas a reclamar. Reclama, ela quer namorar, ela quer entrar num relacionamento, só que só reclama de fulano, reclama de todo mundo, reclama de todos de uma maneira geral. Sabe o que vai acontecer? Ela vai continuar na solteirice. Porque quem é o rapaz que vai querer se relacionar com ela se ela só está reclamando de todos os jovens, reclamando de todas as pessoas ali, de todos aqueles rapazes? Olha só, ela está colhendo o fruto dos seus lábios. Ela está chamando a correção para si. Por quê? Não está tendo sabedoria na sua comunicação. E olha só que interessante também. As nossas palavras irão nos direcionar dentro dos nossos relacionamentos. Você terá bons relacionamentos ou você vai ter ali relacionamentos desastrosos, dependendo do uso das suas palavras. Olha também o que diz aí Provérbios capítulo 15, o versículo 1 diz assim para nós: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só que interessante o uso da sua palavra. A resposta branda vai desviar o furor de outra pessoa, mas a palavra dura vai suscitar a ira de outra pessoa. Pelo poder da sua palavra, pelas consequências da sua palavra, ou você cria um leão, ou você amansa um leão. É o que o versículo está nos ensinando. Se uma pessoa se aparece de uma maneira irada, independente de qualquer situação que seja ali talvez uma discussão no trânsito, seja dentro do casamento, seja ali uma ira entre amigos, quando a outra pessoa está irada, se você chega para ela mostrando palavras duras,
você vai levantar cada vez mais a ira daquela pessoa. Mas se você chega de uma maneira mansa, usando palavras brandas, você consegue apaziguar a ira da outra pessoa. Note que as palavras elas vão abençoar ou amaldiçoar esses relacionamentos no momento de ira. Você pode criar um leão ou você pode amansar um leão, fazendo bom uso das suas palavras. Olha só também o que diz aí o versículo 4 aí do capítulo 15, que diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então aqui nós vemos como nós podemos usufruir do uso da nossa palavra. Imagine um homem dentro da sua empresa, e dentro da sua empresa ele apenas fica reclamando. Ele reclama do seu trabalho, ele reclama ali das condições de trabalho, ele reclama dos seus colegas de trabalho, ele também reclama do seu patrão. Olha só, ele é uma pessoa que está reclamando apenas daquele emprego que ele possui. Nada mais ele faz, só reclama, reclama e reclama. Você acha que o patrão dessa pessoa vai dar para ele um aumento de salário? Vai dar para ele melhores condições ou ali ele subir no cargo dentro da sua empresa? Evidentemente que não. Por quê? É uma pessoa que está desgosta ali com a sua empresa. Não está gostando ali do seu trabalho e só está reclamando e não mostra nenhum tipo de satisfação. Evidentemente, ele vai sofrer as consequências do mau uso da sua palavra. Nós temos, meus irmãos, que ter sabedoria na nossa comunicação. Isso vale no seu convívio com a sua família, isso vale no seu convívio dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, dentro ali das suas amizades, na sua sociedade. Nós devemos ter boa comunicação. Nós devemos ter sabedoria nas palavras que saem da nossa boca. Nós devemos pensar 2 vezes antes de uma palavra sair da nossa boca. Por quê? É dessa maneira que nós vamos receber as consequências, boas ou consequências más, consequências que sejam negativas. E olha só, indo além sobre aqui o uso das palavras, como Provérbios ele nos ensina. Com as palavras, nós podemos encher outras pessoas de esperança. Olha só o que diz aí o capítulo 15, versículo 23 de Provérbios. Diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Olha só que interessante, a palavra a seu tempo, quão boa é. Meus irmãos, nós podemos encher outras pessoas de esperança, é o que o versículo nos ensina. Olha só, imagine você passando por um momento difícil na sua vida e chega aquele irmão em Cristo, chega aquele amigo que você tem e ele traz para você palavras de esperança. Quão boa é estas palavras de esperança? Então, note muito bem que a palavra, no tempo certo, ela enche nós de esperança, ela também abençoa a nossa vida. Mas imagine você estar passando por um momento tão difícil, um momento de luto, por exemplo, e chega uma pessoa falando palavras que não trazem consolos, só está jogando você ainda mais para o fundo do poço. Mas a palavra no tempo certo e boas palavras no tempo certo, elas são de esperança para nós, elas irão nos abençoar. E olha só, para nós terminarmos aqui, além de encher os outros de esperança, nós também podemos ensinar pelo uso das nossas palavras. Olha só o que diz aí o capítulo 16, o versículo 21. Capítulo 16 de Provérbios, versículo 21 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. A doçura no falar aumenta o saber. Não é, muitas vezes, palavras de ira que vão aumentar a sabedoria, mas a doçura no falar aumenta o saber. Note que o bom uso das nossas palavras abençoa outras pessoas, tira pessoas de momentos de aflição, abençoa outras pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, dá esperança para o coração de outras pessoas e também nós podemos transmitir instruções para outras pessoas que precisam de sabedoria quando fazemos o bom uso das nossas palavras. Mas se você não tiver sabedoria na sua comunicação,
coisas desastrosas irão acontecer com outras pessoas e conosco mesmo, se nós não sabemos fazer o bom uso de nossas palavras. Então, o que Provérbios nos ensina? Boa comunicação é essencial. Boas palavras são essenciais, mas o mau uso da boca, o mau uso da língua e o mau uso de palavras que sejam inadequadas vai fazer ali coisas desastrosas para nossas vidas e para as vidas de outras pessoas. Então aqui nós vamos parar por aqui e nós estamos aqui estudando a palavra do homem, o uso da comunicação, o uso das palavras. Nessa primeira live pararemos por aqui. Na próxima live vamos dar a continuação e trazendo a conclusão do que Provérbios nos ensina sobre o uso das palavras. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ter sabedoria na nossa comunicação, sabedoria no uso das palavras e que possamos abençoar outras pessoas e dessa mesma maneira receber bons frutos da nossa boa comunicação. Que Deus abençoe a você e a sua família e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.